Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para uma entrevista da série Eleições 2022, uma coprodução do jornal Ultimoneiro com o estúdio OT Play, com a intenção de democratizar ainda mais as informações a respeito dos candidatos e candidatas para o pleito deste ano. Recebendo agora aqui na redação o Léo Silvestrin, que é militante do PCB desde 2016, concorre pela primeira vez a deputado estadual. Seja muito bem-vindo, Léo, à nossa redação. Muito obrigado, valeu aí o pessoal do Jornal Timoneiro, né, o jornal mais antigo aqui da região, né? É bem importante a gente fortalecer esse tipo de iniciativa que eles estão fazendo aqui agora, né? Acredito que o governo do estado, o Banrisul, deveria dar mais apoio para essas rádios comunitárias, né? A própria Rádio FM Cultura, né? Eu acho que deveria se formar mais parcerias para a gente conseguir fortalecer essa rede aí que é tão importante, que agora está se modernizando também, aí gerando notícia em primeira mão aí para o povo do nosso estado. Perfeito. Léo, eu vou ler uma coisinha sobre ti aqui, mas depois pode falar, se apresenta, assim, para quem não te conhece em Canoas, né, e região metropolitana, que é o nosso público mais forte aqui. Tu tem 24 anos, é natural de Porto Alegre, é montador de vídeos, ilustrador e artista, formado em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi representante discente na URGS, no Instituto de Artes, no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Militou no movimento estudantil através da União da Juventude Comunista. Leonardo, já começando já, depois de ter falado isso, né, eu disse que ia te dar a palavra, mas deixa eu só emendar já, e aí tu pode devagar. Vamos começar pela tua área de atuação, tá? Com essa tua formação, né, como artista, né, como é que tu contribui, né, nesse setor através da atuação política? Então, minha militância, né, relacionada à cultura começou no Instituto de Artes da URGS, então eu fazia parte do Centro Acadêmico Tasso Correia. Lá a gente fez uma série de iniciativas tanto para fortalecer a arte local ali da produção, quanto para tentar também fazer oficinas, esse tipo de coisa, né, muitas vezes misturando a temática política, né, junto com a produção de artes. E atualmente eu participei assim de algumas das iniciativas locais, assim, tentativa de organização dos trabalhadores da cultura, né? A gente é um setor que é bastante precarizado, né, nos últimos tempos, por um lado pela política neoliberal, né, então austeridade fiscal, né, investimento público na cultura, né, é um dos primeiros a ser cortado, e pela extrema direita, né, que persegue vários artistas. Tem toda a questão da arte mais engajada, a arte que trata a população LGBT, né, constantemente está aí sendo atacada aí por esses setores. E eu, nos últimos tempos, tentei me engajar nas tentativas de organização da nossa categoria, né, no meio sindical, né, como no audiovisual, andei participando das assembleias que aconteceram, puxadas pelos sindicatos trabalhadores do audiovisual, né. Como eu falei, assim, a gente é uma categoria que, ao mesmo tempo que a gente é atacada, a gente tem uma organização que precisa ser fortalecida, né, internamente ainda, né. Tem uma pulverização um pouco. Cheguei a participar de algumas reuniões da Associação de Editores de Vídeo. Então, minha atuação atualmente no meio da cultura tem sido bem nesse sentido mesmo, assim, tem sido tentar me somar nos meios que estão ali, tentar trazer as pautas, né, que estão dentro da nossa categoria, estão pegando nacionalmente agora, né? Por exemplo, o governo Bolsonaro quer acabar com o Condecine, que é um imposto que os grandes empresas do audiovisual, né, e também operadoras pagam para poder financiar uma série de projetos de artistas independentes, pequenas e médias produtoras. E está sendo agora proposto que acabe esse imposto, né, que dinamiza bastante a indústria audiovisual e gera uma série de empregos, assim, enfim. Então, nós estamos aí tentando levantar essas pautas também da cultura e além também, eu acho, assim, né, eu acho que a gente precisa fortalecer os editais que a gente tem a nível nacional, né, para a área da cultura, os fundos setoriais que existem para as artes, né, para o audiovisual. Eu acho também que a gente precisa fortalecer as empresas que existem hoje, como, por exemplo, a TVE, a FM Cultura, né, para expandir elas e gerar tanto acesso à televisão em todos os municípios do Rio Grande do Sul, quanto fazer essa transição tecnológica, né, que a gente vê em várias operadoras, canais de televisão, e essa parceria que eu falei com essas iniciativas locais, assim, para nós, que a gente defende a questão de ser comunista, né, a gente defende uma economia pública sob o controle dos trabalhadores, né. Então, a gente defende a expansão dessas redes públicas e também a democratização delas, que tenham conselhos dos trabalhadores,
né, tanto dessas empresas, né, que a gente possa ter, por exemplo, um conselho popular das telecomunicações do Rio Grande do Sul para deliberar as políticas, né. Então, é um pouco nesse sentido. Eu sou de família da cultura também, né? Toda minha família é ligada de alguma forma ao meio cultural. Então, eu acabo pegando essa minha tradição, né, familiar e mesclando aí com militância comunista. Candidato, aproveitando o tema de arte e cultura, a gente vive, então, nesse estado, né, onde o investimento na cultura é sempre uma demanda muito grande, né? Estava falando agora há pouco. Durante a pandemia, e eu acho que tu citou a pandemia, se não me engano, a categoria dos artistas ela foi muito prejudicada, né? E passou por uns maus bocados aí. Uhum. Como candidato a uma vaga na Assembleia, e é até importante daí estar falando para os artistas e para a comunidade em geral de Canoas e região metropolitana sobre isso, como é que tu, enquanto, uma vez que eleito, né, uma vez que uma vaga lá na Assembleia Legislativa, como é que tu pretende ajudar o setor? Quais são as tuas propostas diante desse cenário? Uhum. Então, o mandato do Partido Comunista, né, o Partido Comunista Brasileiro na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, seria um mandato totalmente aberto às categorias, os sindicatos e ações de trabalhadores da área da cultura, e não só da área da cultura, como em geral, né? Por exemplo, eu sei que aqui em Canoas vocês também têm a refinaria Alberto Pasqualini, né, que está aí agora sobre ameaça de privatização. Então, um mandato assim, comunista certamente seria aberto a todas essas associações, categorias, né, sindicatos, para a gente conseguir garantir um investimento público que possa gerar emprego, gerar renda e gerar o acesso a todos os direitos que são básicos, que a gente sabe que precisam ser garantidos para a população trabalhadora, né? Uma das primeiras questões, agora falando aqui, que a gente tem que lutar é pela revogação do regime de recuperação fiscal, né, do governo Eduardo Leite. Esse é um regime que é ligado a essa proposta de austeridade fiscal, né, que cerceia investimento público, que nem foi aprovada por parte do governo Temer, né, da lei do teto de gastos, a infame lei do teto de gastos. A gente tem que revogar, primeiro de tudo, essas legislações para conseguir, então, aumentar o nosso investimento público, que os bancos públicos possam financiar todos esses serviços que são fundamentais para garantir acesso à educação, saúde, cultura, moradia, trabalho, né, terra. Então, essa é uma das primeiras batalhas que a gente tem que travar, assim, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, né? Então, eu diria que a partir da gente conseguir revogar essas legislações, né, a gente tem que, tanto no Rio Grande do Sul, conseguir, então, fortalecer o Banrisul, expandir o Banrisul, né, a gente defende também a estatização dos bancos privados para conseguir criar sistema bancário público, né, e a nível nacional a gente também defende que tem que, além de revogar a lei do teto de gastos, a gente precisa construir uma lei de responsabilidade social. Isso é uma pauta muito colocada pela nossa candidatura à presidência, a camarada Sofia Manzano, que pode daí a gente conseguir reorientar esse gasto público, não nesse sentido falso, assim, por buscar um superávit primário, né, achando que e deixando o mercado cuidar de tudo, né? A gente sabe que essa lógica do mercado, na verdade, muitas vezes é antidemocrática. Então, o investimento que a gente deveria conseguir nesses setores fundamentais não é garantido porque a gente não consegue um lucro imediato, né? Então, ao mesmo tempo que existe esse movimento de deixar tudo para o mercado, o Estado funciona em diversos momentos para fortalecer os monopólios, né? Fazendo isenção fiscal, perdoando dívida, né? E depois querem dizer, por exemplo, para nós artistas, vocês têm que se virar, vocês têm que aí fazer uma arte que a galera gosta e daí vão se dar bem. Excluindo que, por exemplo, esse imposto que, por exemplo, os grandes empresas do audiovisual pagam, está sendo proposto de ser retirado. A Oi, por exemplo, que é uma empresa que paga esse imposto, tem uma dívida bilionária agora que foi totalmente excluída, né? Assim, foi renegociada para valores irrisórios, né, com parte do governo federal. Então, a gente vê essa hipocrisia, na verdade. O setor público que poderia estar fortalecendo todas essas iniciativas populares está na mão dos grandes empresários. Então, a nossa luta é principalmente para conseguir pressionar esse setor público que existe atualmente, como para construir, na verdade, uma outra economia, um outro Estado. Esse é o nosso objetivo fundamental, assim, enquanto Partido Comunista, né, que é construir um outro Estado que seja baseado numa democracia direta, baseado em conselhos populares, e que a economia seja, de fato, pública sob o controle dos trabalhadores nos diversos setores, né? Apoiando essas pequenas iniciativas nesse momento, mas pensando que só essa socialização da economia progressiva vai conseguir fazer com que a gente possa ter todo esse trabalho produzido pela humanidade, essa riqueza produzida pela humanidade possa ser acessada. Aqui no Rio Grande do Sul,
no Brasil e, por que não, no mundo também, né? Leonardo, aqui em Canoas, a gente até tem alguns projetos culturais, assim, de repasse, né, de valores, assim, para artistas independentes, né? Uhum. Não é uma área que geralmente a população mais pobre vai buscar, vai reclamar, né? Exceto a classe, né? Sim. A gente tem uns assuntos que são muito debatidos aqui em Canoas e eu não tenho como não falar sobre eles, né? E pelo teu discurso para ver que tu não busca, né? Não tá falando só sobre Sim. a arte, né? Uhum. A saúde de Canoas, ela passa por uma situação bem delicada, né? Sim. A gente tem 13 hospitais, mais ou menos, que são referências para 157 municípios do estado. Uhum. E aí, recentemente, a gente teve a intervenção dos hospitais, o Hospital Nossa Senhora das Graças passa por uma situação bastante caótica. Como é que tu enxerga isso, que é tão importante, que acho que é a base, né, de tudo, aqui na região metropolitana e a nível estadual? Bem legal tu comentar isso. Inclusive, me eduquei um pouco através do canal de vocês sobre isso, né? Pude ver aqui vários candidatos falando sobre isso, né? Sobre esse problema que é tão importante, né? Básico, assim, não só a população de Canoas, que nem tu colocou, né? De novo, eu acho que isso é uma questão que vários candidatos, inclusive, que não são comunistas, né? Mas são mais do espectro progressista, estão colocando a revogação da lei do teto de gastos, né? Isso é o básico para a gente conseguir expandir a rede de saúde pública no nosso país, inclusive regionalmente, né? Isso também está ligado, como eu falei, com o regime de recuperação fiscal, todo esse investimento público que poderia estar sendo colocado, né, é congelado também. E eu acredito que a gente precisa, nesse momento, primeiro, apoiar ao máximo todas as mobilizações que estão acontecendo dos trabalhadores da saúde, né? Essa foi uma categoria fundamental para a sobrevivência da humanidade, literalmente, durante toda essa pandemia que a gente passou agora, esse pesadelo que a gente passou, né, com o governo Bolsonaro, a política eugenista que foi aplicada pelo governo Bolsonaro, que ceifou provavelmente 1 milhão de vidas entre subnotificações e notificações reais, né? E então, os problemas de Canoas, eu vejo, em relação à rede da saúde pública, são problemas que, em algum nível, são universais, assim, eu acho, da situação brasileira, né? Todo esse caos, filas, né? A falta de profissionais. A gente tem que fortalecer a rede de saúde pública, também pensando que esse fortalecimento da rede de saúde privada não consegue chegar em toda a população, né? A gente precisa de profissionais que tenham um trabalho de qualidade, né? Que tenham direitos, tenham um salário digno, né? Isso que está acontecendo agora da parte do Supremo Tribunal Federal de negar o piso da enfermagem, por exemplo, é péssimo para a saúde, assim, da população. Né? Vai ser o pessoal que ganha pouco, que não está ganhando reajuste, tendo que trabalhar horas e horas a fio, né? Quantos acidentes que acontecem por causa disso, né? Falta de concursos. A solução desses governos liberais da direita, e às vezes até governos conciliadores, é entregar para a iniciativa privada, né? Vamos terceirizar, né? O governo Marquesan, que tinha ali em Porto Alegre, foi a vanguarda atraso nesse sentido, né? Porque botaram lá, terceirizaram a rede de saúde básica, tentaram acabar com o Instituto Municipal de Saúde Familiar, e isso foi um caos, assim, gerou uma série de demissões de trabalhadores da saúde básica. E então esse é o movimento que a gente está vendo com a sucessiva tentativa de acabar com o investimento público, acabar com tudo que foi construído pelos trabalhadores, o SUS, que é uma conquista, assim, é uma questão, é um serviço público que poucos países têm, assim, né? Compara com os Estados Unidos, por exemplo, onde a pessoa tem que ficar lá, pagar, sabe, dezenas de milhares, assim, para ter consultas básicas, assim, né? Então, eu acredito que a questão de Canoas da saúde pública passa justamente por esse aumento do investimento, por essa valorização dos profissionais, e acredito, né, passa também por enfrentar esse setor, né, que busca o lucro acima de tudo, no interesse da saúde também. Se, por exemplo, os hospitais dizem que não conseguem atender essa demanda de pagamento para os profissionais de saúde, bom, então o setor público consegue, e se o setor privado não consegue, então que seja absorvido pelo setor público. Para alguns, a saída para isso seria a privatização, né? E o teu partido, obviamente, é contra essa privatização dos hospitais. Depende da estatização dos hospitais. A gente acha que é justamente o contrário do que esses partidos estão defendendo hoje.
Aqui em Canoas a gente vive justamente essa realidade, há uma intervenção, né, dos hospitais, há no Hospital Nossa Senhora das Graças, que eu acho que é o mais crítico, há tem uma associação beneficente por trás e é um pedido de ajuda da própria comunidade para salvar o hospital. Lembrando que Canoas tem o terceiro maior PIB do estado. Então, é uma questão que a gente sempre coloca aqui, não tem como não falar sobre. Certamente. Entre a gestão, essa gestão e a situação é sempre a mesma, né? Leonardo, a gente já falou sobre aquilo que tu acredita como ideologia, né? Para fazer uma política como um todo. Nessa parte final agora da nossa conversa, para quem está te ouvindo, te conhecendo agora, assim, de uma maneira mais pragmática, quais seriam tuas propostas reais para levar como trabalho lá na Assembleia Legislativa, pensando nessas áreas de atuação, né, tuas, e obviamente que se expandem para outras, né, e eu tenho que falar aqui que é muito comum de receber, principalmente os mais jovens, são sempre crias da URGS. Então, assim, vem toda uma diversidade junto, né? Sim. O que a gente pode esperar do Léo uma vez que eleito? É legal tu falar isso sobre a URGS, né? Porque foi, de fato, minha casa de formação, assim, né? Tanto em vários sentidos humanos, assim, digamos assim, né? Conheci muita gente legal ali, vi também a potencialidade, assim, de todos esses setores, assim, né? Da saúde, a educação, a cultura, né? A nutrição e a potencialidade que o setor público, né? Quando com um controle minimamente democrático, né? A gente sabe que o setor, assim, das universidades precisa avançar muito na sua reorganização interna para ser, de fato, uma universidade popular. É inspiradora, assim, de fato, né? Eu acho que, nesse sentido, uma das questões muito importantes é a expansão dessa rede universitária, né? Eu acho que a gente precisa ter mais um setor de uma educação pública que esteja mais ligado às necessidades da classe trabalhadora, que esteja com uma presença maior no Rio Grande do Sul. A gente sabe que isso é um setor de dinamização da economia também. Outro elemento muito importante, fundamental para nós, é a reestatização das empresas que foram privatizadas pelo governo do Eduardo Leite, né? A gente não pode naturalizar isso que aconteceu, de acabar com o plebiscito para a privatização das nossas empresas, da CE, todas essas empresas que estão na mira da privatização, a CE, Corsã, né? Essas empresas precisam ser reestatizadas sob o controle dos trabalhadores, né? Mudar a sua lógica interna também. E uma questão muito importante que certamente a gente vai lidar com os próximos anos, independente do Bolsonaro ser derrotado ou não, que a gente luta para que seja derrotado tanto nas urnas quanto nas ruas, é essa extrema-direita. A gente não pode naturalizar o que está acontecendo hoje no nosso país, né? Hoje eu vi uma matéria do Michel Temer, né? Até esqueci o nome aí do criminoso, né? Para dizer assim em poucas palavras, falando que o Bolsonaro deveria ser anistiado, deveriam fazer uma coisa, vamos ver o que é anistiável, o que não é, né? Falando do cara que deveria ter sido preso, né? Na verdade, assim, Michel Temer deveria ter sido preso, Bolsonaro precisa ser preso, toda essa extrema-direita precisa ser criminalizada. Não tem como a gente avançar em nada social nesse país com esse setor aí pronto para dar um golpe de Estado para reprimir os trabalhadores. Então, certamente, o nosso mandato, né? E se não tiver mandato, também vamos estar nas ruas. A gente convida também o pessoal de Canoas para estar se organizando com o Partido Comunista Brasileiro, na União da Juventude Comunista, no Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, coletivo LGBT Comunista, no Coletivo Negro Minervino de Oliveira e na nossa corrente sindical, a Unidade Classista. Só com a luta, de fato, a gente vai conseguir construir um futuro melhor, tanto para Canoas, para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e, né, enfim, para as pessoas, né, que vivem nessas entidades imaginárias, né, que a gente chama de países, etc. Então, só com a luta a gente vai poder mudar a nossa vida de verdade. Leonardo, 24 anos, né? Eu te desejo uma boa sorte, assim, nessa tua caminhada. E o Jornal Timoneiro vai estar sempre com as portas abertas aqui para qualquer outra pauta que não seja a eleição, mas que seja da juventude, e para qualquer partido, enfim. A produção já avisou que o nosso tempo estava encerrando. Vi que tu já achou a tua câmera ali. Esse espaço é teu. Quero já, antes de te dar a palavra final, te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente. E fala aí, quem quiser te encontrar, fala o teu número, pede o voto. Isso aí, esse espaço é teu. E muito obrigado, antes de qualquer coisa, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Nossa, espaço sensacional. Agradecer mais uma vez o pessoal do Jornal Timoneiro. Trabalho fundamental que vocês estão fazendo aí. Meu número é 21021, sou candidato a deputado estadual pelo Partido Comunista Brasileiro. Vocês podem me achar nas redes por @LeoSilves, tem no Instagram, no Twitter,
Facebook agora, estamos criando nossa página do Facebook também. O pessoal que é mais jovem já estava meio, né, não usava tanto e tal, mas agora estamos investindo também. E é isso, pessoal. Nós estamos vendo aí várias pessoas querendo descobrir sobre o que é o comunismo, o que essa proposta defende. Então fiquem ligados nas nossas redes aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso e ver o que é esse bicho-papão que falam e, de fato, qual que é a solução para esses problemas que a gente está vivendo hoje. Obrigada, Léo. Até mais.